Amém? Dons espirituais. Texto base. Texto base da nossa leitura para hoje, 1 Coríntios 12, verso 1. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Agora, deixar só a tela do meio ali e dar um zoom. Deixa eu ver como está. Aí. Vamos lá. Eu estou vendo um rosto novo que não via sempre aqui. O nome do nosso irmão? Bom? Benjamin. Benjamin? Nosso irmão Benjamin Jacob. O irmão congrega aqui também com os irmãos? Está aqui com a gente aqui. Você viu? Irmãos, é a primeira vez que ele está na aula, então quem dá um bem-vindo para o irmão, diga um amém forte aí. Amém! Vocês não iam dar. Foi com delay o amém. Mas foi. Quem faz a leitura? Agora ficou bonitão lá, hein? Demorou, mas está de parabéns. Quem vai ler? Quem vai ler? Coríntios 12, versículo 1. Pode ler na sua versão se você quiser, você pode ler na tela. Eles acham melhor. Não precisa isso. Tem que procurar no grupo depois? No grupo da escola? Eu não sei quem criou, acho que foi o William ou a Luana. 12, 4. Tem que pedir para pôr. Isso, 12, verso 1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, o texto ele não deixa dúvida do que Paulo está querendo tratar. Dons espirituais e ignorância acerca dos dons. Vamos lá. Vamos, eu estou tentando me restringir no que eu mesmo escrevi para poder no final a gente ter um tempinho para lá. Vai lá. Aplicando a verdade, não devemos apenas buscar os dons espirituais, mas também entender como funcionam, como, onde e quando devem ser usados de forma edificadora. Então, os dons não é para se aparecer, os dons não é para mostrar espiritualidade. Se alguém quiser mostrar espiritualidade, mostre através de um caráter cristão e através do fruto do Espírito. Fala comigo assim: espiritualidade não é medida por manifestação de dons espirituais. Tem pessoa que manifesta bastante dons espirituais, mas é carnal. Tem pessoa que ora bastante e é carnal. Tem pessoa que jejua, irmão, pasmem. Jejua bastante, é carnal. É desculpa para não orar? É claro que não. É desculpa para jejuar? É claro que não. Porque o carnal pode orar, pode jejuar, pode manifestar dom. Mas não tem como um espiritual não orar e não jejuar. O carnal, ele ora, ele jejua, mas ele não muda as atitudes. Ele não deixa o espírito fluir. O espiritual, para deixar o espírito fluir, tem que orar, tem que jejuar, tem que ler a palavra, tem que meditar na palavra, tem que examinar a palavra. A diferença do carnal para o espiritual é uma: o espiritual faz as coisas de espiritual e vive a vida no espírito. O carnal faz coisas que espirituais fazem, mas porém
na hora de viver a vida no Espírito, ele não vive. Ou seja, ele faz, mas não é. Fala comigo, crente carnal faz, Faz. manifesta, Manifesta, mas não vive. mas não vive. Então, por isso que você vê muita gente que manifesta dom. É uma bênção usada por Deus. Ora, eu conheci gente que orava. Eu não vou falar o nome da denominação aqui. Eu só vou dar um caso rápido aqui. Eu na escola dar algumas experiências. Então, eu tive um novo convertido. Eu me converti no Paraná. Então, as pessoas que me assistiam quando eu me converti lá eram uma mãe com 2 jovens que eram pessoas de oração, de temor a Deus e me ensinavam o caminho do Senhor. E eu vim para cá, para Guarulhos. Até eu me localizar em uma igreja e entender o que é o Evangelho de fato, mesmo já sendo convertido de todo o coração e tendo algum tipo de experiência, que eram poucas quando eu fui convertido, então eu ficava procurando quem mais tinha espiritualidade na minha vista, para que eu pudesse me unir, aprender alguma coisa e buscar Deus junto. Nisso, eu caí de lidar com pessoas que eram de um ministério de muita oração e de muito jejum. Não vou falar o nome, mas não é tão difícil de responder. Um ministério de muita oração e muito jejum. Porém, uma irmã com uma jovem, irmãos, eles me chamaram para um culto, que era um culto, não é por ser o lugar que estava, que era aqui no Industrial. Quem aqui hoje sabe que ali é só prédio, antigamente não era só prédio, era só barraco. Então, era num barraco e nós estávamos lá, e na verdade, a mulher, ela provocava os vizinhos. Ela não fazia um culto para adorar a Deus de fato. Quando os vizinhos se levantavam, ela saía para fora, cantava com os vizinhos, falava umas coisas absurdas. Eu comecei a ficar com susto daquilo, porque eu era novo da fé. E aí daqui a pouco o vizinho tacando pedra no telhado. Eu falei, meu senhora, daqui a pouco, irmãos, esse negócio é apavorante. Eu falei, estou fora. Estou fora porque não havia fruto. Havia manifestação de dom, havia oração, havia movimento, mas não tinha caráter cristão. Não tinha fruto. Então, há pessoas que querem mostrar espiritualidade com o uso dos dons, mas o uso dos dons não é feito para mostrar espiritualidade. Antigamente acontecia muito. Eu não sei se pastor Pedro deve lembrar. Pastor Pedro é velhaco de igreja, ele manja desses negócios. Eu acho que você deve ter pego também isso daí. Esse pessoal que tem um pouquinho mais de tempo de igreja. A época do profeta que queria ser melhor do que o outro profeta, maior do que o outro profeta. Então, um profetiza 2 frases, o outro levanta e tem que profetizar 4. O outro levanta e tem que profetizar 6. Às vezes era uma briga de profecia de culto. Aí você olhando e falando. Não, mas o pior é que os caras iam nas veias, irmãos. Coisa real. Mas instigado por um sentimento que não era o de Deus. Mas porque o dom estava na vida dele e manifestava o dom. Dons de vocação de Deus são sem arrependimento, mas não mostram uma vida em caráter cristão. Então o dom nunca pode ser usado para validar a vida espiritual. Nunca diga, é um homem de Deus porque se manifestou um dom. É uma mulher de Deus porque se manifestou um dom. Come 1 quilo de sal primeiro. Quer chamar alguém de homem de Deus, de mulher de Deus? Come 1 quilo de sal. Passa a prova junto. Vê como ele age na hora que pisa no carro dele. Aí você vai poder falar.
Deus, mulher de Deus. Do contrário, não se empolgue. Não me revela o CPF, problema. Mas irmão até morto ressuscita, e daí? Nenhuma manifestação de dom, nenhuma manifestação de sinal, nada disso valida a pessoa como sendo uma pessoa espiritual. A mulher descobriu que o homem era um homem de Deus e quis fazer uma casa, aliás, um andar acima da casa dela, um canto para o profeta, por causa do quê? Porque ela via o homem de Deus passando. Ela, sabe o que o texto está querendo dizer? Eu vejo o procedimento dele enquanto ele passa por aqui. Glória a Deus. Aleluia. Oh, era homem que ressuscitava mortos? Era. Mas era homem de caráter quando passava. Quando passava, alguém via. Esse é um homem de Deus. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que os dons espirituais, eles têm um funcionamento, eles têm onde e quando devem ser exercidos e motivações pelas quais são exercidos. Motivações. Raquel, quantas das vezes nós não ficamos num lugar assim, ó? Bom, uma coisa é você ter o dom e ele se manifestar quando Deus quer. Aí você fala, mas pode manifestar o dom sem Deus querer? Pode. Está na Bíblia, mas pastor, você está falando isso? Estou falando. Quantas vezes? Raquel e eu também já fiz isso e tem muita gente que tem dom que faz. Você está parado e aí você começa a orar a Deus, falar, Deus, dá uma mistério aqui, porque... E Deus dá um mistério. Ele queria? Não. Mas você ficou chamando ele, ficou pedindo, ficou clamando, o dom está em você, ele manifestou. Quem vai ser glorificado? Ele. Você tem que ser esperto, irmão. Você não tem que fazer nada para a tua glória. Isso. Por quê? Quando nós fazemos isso, eu estou querendo dizer, você tem a manifestação do dom de revelação, que é a palavra do conhecimento. Você está ali orando a Deus, você olha, você está num culto que aparentemente está tudo bem. A Deus, traz agora o teu nome aqui. Daqui a pouco, Mas qual foi a motivação que gerou isso? Você está entendendo? Eu quis glorificar o nome do Senhor neste culto, ou eu quis mostrar que eu era o vaso da noite? Você está entendendo? Então, logo de cara, esse primeiro versículo com a sua aplicação da verdade, nós precisamos entender que tentar mostrar espiritualidade através de dom é ignorância. Ignorância é o fato de ignorar algo. Por quê? Porque o dom não tem essa finalidade. Dons espirituais têm uma finalidade. Fala comigo, edificar a igreja. Edificar a igreja. Não é para trazer glória para apóstolo, para profeta, para evangelista, para pastor, para mestre. Não é para fazer nome grande, não é para ganhar agenda. Ih, irmão, tanto de gente que está usando o dom que quando chegar no dia do tribunal de Cristo, que for passar o fogo, vai perder, não vai sobrar nem obra de pedra preciosa, porque eles fazem coisas através até de dons, mas às vezes é para a glória humana. Às vezes é para satisfazer egos, carnais, animais, de dentro do interior do próprio homem.
E às vezes são obras sem peso algum diante de Deus. É madeira, feno e palha. Quando o fogo passar, queima tudo. Oh, mas fez com dom. Mas qual era o propósito do coração quando utilizava o dom que Deus deu? Fala para alguém que está do lado assim: Deus está olhando. Deus está olhando As nossas motivações. as nossas motivações Na utilização dos dons. da utilização dos dons. É um jeito diferente de começar uma aula sobre dons espirituais, mas é desse jeito. Irmãos, agora nós vamos fazer a leitura bíblica em classe, então vamos precisar da ajuda do varão que está no... O varão do movimento ali, ó. Movimento esse texto para cima aí, não, varão, na postura mesmo. Movimento esse texto para cima aí. Não. Isso, aí eu que sei, falei errado, desculpa. Pode puxar mais. Segura aí. Conforme a gente for lendo, aí você vai subindo, certo? Se os irmãos quiserem acompanhar, põe no texto na Bíblia, vai ser melhor. 1 Coríntios 12, do 4 ao 11, se os irmãos tiverem. Deixa na tela uma tradução só, que aí todo mundo vem com a mesma tradução. Corrigido e fiel, de preferência. 12, 4 ao 11. Nós vamos fazer o quê? Se coloquem de pé. Eu sei que vocês estão acordadinhos. Pede um notícia para ele um pouquinho. Acorda, chacoalha a pressa. Eu leio o primeiro e os irmãos o seguinte, amém? Eu vou ler um, os irmãos outro, uma leitura que o pessoal mais antigo chamava leitura responsiva. Pegou essa época que o pessoal falava isso na igreja? Vamos fazer uma leitura responsiva. Quem aqui já pegou isso? Eu já vi na Bíblia. Hã? Ah, vocês nasceram na igreja, né? Quase foi um parto dentro do culto. 12:4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de mistérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas manifestação do Espírito, dado a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento. E o outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, o dom de curas. E a outro a operação de maravilhas. E a outro a profecia. E a outro o dom de discernir os espíritos. E a outro a variedade de línguas. E a outro a interpretação das línguas. Mas um só Espírito opera em todos nestas coisas, particularmente a cada um como quer. Todos digam amém, pode se assentar. Amém. Então nós vamos deixar sempre a leitura para fazer todo mundo junto. É importante, irmão, porque às vezes alguém não tem o costume de ler a Bíblia, mas chegou aqui e vai ler. Irmão, tem pessoa que não tem o costume, é verdade. Mas às vezes só essa leitura que começa a ser feita, mais um pouco mais de texto, desperta na pessoa o desejo de ler particularmente. Introdução, quem pode ler? Estamos a partir deste momento estudando os dons espirituais e suas nuances, tendo em vista sua variedade e suas separações na forma de manifestações, operações e usos. O texto base é bastante sugestivo, tendo em vista que existe a possibilidade de uma igreja ter todos os dons e ainda serem ignorantes quanto a eles. Por exemplo, a igreja em Corinto era uma igreja que manifestava muitos dons,
mas ainda precisavam saber como operar estes dons que se manifestaram em suas reuniões. Irmãos, o negócio na igreja de Corinto foi tão sério quanto a manifestação dos dons espirituais, que Paulo teve que fazer um capítulo grande só sobre dons espirituais e a manifestação, o uso correto dos dons da igreja. Porque tinha gente que achava que falar em língua estranha muito alto era bonito. Presta atenção, não é uma crítica. Hoje a gente tem microfone, sim ou não? Você tem microfone, você tem uma caixa amplificadora, você tem tudo que facilita o som para a igreja. Hoje é uma coisa você falar em língua estranha alta. Agora imagina isso há quase 2000 anos atrás, quando não tinha caixa, não tinha som, estavam reunidos um monte de irmãos. Se todo mundo começasse a falar língua estranha bem alto, como que ia ficar? Consegue perceber a diferença? Não é só olhar para o texto e falar, Paulo falou que se não é para falar em língua estranha no culto, mas depois ele falou. Depois ele disse, fale consigo mesmo com Deus. O que ele proibiu? Proibiu de falar em línguas no culto? Não. Ele proibiu do extravasar das línguas quando atrapalhava o andamento do culto. Quem já teve no culto que alguém se levantou, começou a falar em língua estranha bem alto, bem alto, bem alto, aí todo mundo para. Aí não acontece nada. Porque na igreja não tem intérprete e nem a pessoa que fala em línguas altas também não interpreta. Aí parou o culto, 15 minutos a pessoa lá e nada para a igreja. Atrapalhou o culto ou não atrapalhou? Atrapalhou. Deixou de ser um dom espiritual? É um dom espiritual. Só foi usado da forma incorreta. Se a pessoa começou a falar em línguas, ela percebe que Deus quer trazer uma mensagem para a igreja, mas não se levanta o intérprete. Talvez não é porque não tem o intérprete, talvez é porque o intérprete é medroso. Porque tem gente que recebe o dom e fica lá, mastigando a mensagem para dentro. Se a pessoa percebeu que ninguém levantou para interpretar, é hora de baixar o tom. É usar a sabedoria. Só que para isso precisa ter instrução. Mas antigamente não tinha muita instrução. Então aconteceu um monte de excesso. O que Paulo estava fazendo em 1 Coríntios capítulo 14, só para que os irmãos tenham a noção, ó, o capítulo 14 são 40 versículos. É um capítulo extenso para tratar sobre os dons espirituais. Por quê? Porque o povo era ignorante acerca dos dons. Mas ele fala que ele não quer que os irmãos sejam ignorantes. Nunca é bom ignorância em nada, irmão. Um exemplo. Se eu não entendo nada de estruturas, e eu vou pedir para um camarada fazer um serviço, eu não entendo de sapato, eu não entendo de coluna, eu não entendo de nada, nem da estrutura como é feita e nem dos valores que serão gastos com ferro, com material, com nada. Quando eu pedir um orçamento, o cara perceber que eu não entendo nada, qual é a maior probabilidade, se não for uma pessoa honesta? O cara vai aproveitar para arrancar meu rim, meu fígado, ele vai até os pulmões de brinde. Não tem nada a ver com o ele vai puxar. Por quê? Porque eu sou ignorante do assunto. A ignorância nunca é benéfica em nada, irmão. Tudo que você puder conhecer, aprender e crescer em conhecimento sempre vai ser melhor para você. Acerca dos dons espirituais é a mesma coisa. Então, acerca dos dons espirituais, nós não podemos ser também ignorantes. Nós precisamos entender o funcionamento. Diga amém. Amém. Para entender, antes de entender o funcionamento, a gente precisa entender quais são os dons. Todos eles. Vamos lá. Os dons e as suas classificações. Primeiro ponto. Quem pode fazer a leitura aí? Temos ao menos 3 classificações de dons no
no Novo Testamento, sendo estes conhecidos dentro de suas classificações, como dons vocacionais, dons ministeriais e dons espirituais. Segura. Quais são os dons, irmãos? Vocacionais, ministeriais e espirituais. Vai todo mundo. Vocacionais, ministeriais e espirituais. O que nós vamos tratar hoje é dons espirituais. Nós não vamos tratar dom vocacional, nós não vamos tratar dom ministerial. O que a gente está tratando é dom espiritual. Amém? Pode continuar. O que chamamos de dons do Pai são os dons vocacionais, registrados na Epístola de Paulo aos Romanos 12, do 3 ao 8. 12 do 3 ao 8 de Romanos é dons vocacionais. Dons de vocação. Quem pode abrir rápido? Não precisa mudar aí a tela, pode deixar a tela a postura. Quem for mais rápido no gatilho já abre e lê. Romanos 12 do 3 ao 8. Vamos, pega a sua calibre 66 e dá o primeiro tiro aí, bora. 3 a 8. 3 ao 8. Porque, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Versículo 4. Porque se o cara descobre muita coisa sem fé, irmão, ele é apostata. Ele não estava pronto para tanto conhecimento. Tem teólogo bom, irmão, que era teólogo bom, que está apóstata. O cara, ele prega contra o cristianismo. Ele era pregador, pastor, famoso, no meio pentecostal, teólogo e apostatou da fé. Por quê? Porque ele conheceu além da medida da fé dele. E agora prega contra? Prega contra o cristianismo. Então, não é só o conhecimento, você cresce, por isso que Pedro fala, crescer na graça e conhecimento. É as duas asas, não pode ficar sem uma. Vai. Versículo 4. Porque assim como é um corpo, temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Versículo 6. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar e ensinar. Haja dedicação ao ensino. Ou, o que exorte, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. Administração, exortação, doação. Vai. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. Presidência, é um dom, irmão. Presidir também não é. Dentro da igreja, nada é do nada. Sempre tem um propósito direto do céu. Vai. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Então, não vai pensando que a lista de dons é só 1 Coríntios 12. Nós temos aqui os dons vocacionais, que são os dons do Pai. Romanos 12, do 3 a 8. E aí depois nós temos os dons espirituais, que é o que chamamos de dons do Filho. Efésios 4:11. Eu atrapalhei a leitura de alguém que estava lendo, era Luana, né? Mas quando voltar nesse, você continua. Efésios 4:11. Eu vou ler. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Diga amém. Amém. São os dons ministeriais. Pode continuar aí, Luana. O que chamamos de dons do Espírito
Santo, o que Paulo deixou registrado no texto de nossa leitura bíblica em classe. Eu coloquei Bíblia, bíblica. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, 12, do 4 ao 11. Que é o que a gente leu, todo mundo junto aqui. Fala comigo. Palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento dos espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas, profecia, fé, dons de curar, operação de maravilhas. e operação de maravilha. Esses são os 9 dons espirituais, tá bom? São 9 dons espirituais dados pelo Espírito Santo à igreja, com visar na edificação do corpo de Cristo. Pode continuar a postura aí, por favor. Pode. A divisão teológica dos dons espirituais. Os dons espirituais são divididos em 3 categorias, sendo elas dons de elocução, dons de revelação e dons de poder. Então são 3 tipos. Se vocês quiserem depois, quando vocês imprimirem e falar, se você está com caderno e caneta, marca aí. Dons de elocução, dons de revelação e dons de poder. São a classificação teológica dos dons espirituais. E aí vai ter a explicação de cada um. Pode ir. Dons de elocução são os dons onde a primazia da manifestação do dom se encontra na pronúncia de palavras, expressão oral. São estes a variedade de línguas, as interpretações de línguas e as profecias. Então são os dons que se manifestam através das pronúncias de palavras. Toda vez que eles vão se manifestar assim, não tem outra forma. Porque vai ser expressão de palavras quando você estiver falando em línguas. Vai ser expressão de palavras quando você estiver interpretando as línguas. E na profecia vai ser a expressão de palavras porque você vai estar falando em línguas e está trazendo o significado ao mesmo tempo. É quase uma mistura. É quase uma mistura de 2 mundos. Pode ir para o próximo. Dons de revelação são os dons onde a primazia da manifestação se encontra em revelações, em fazer algo desconhecido passar a ser conhecido. São estes dons, palavra de sabedoria, palavra da ciência e discernimento de espírito. Então, fala comigo. Dons de revelação. Então, como o próprio termo já diz, ele vai fazer o que é desconhecido passar a ser conhecido por meio desse dom. E aí você vai ter 3 dons que são dons de revelação. Então, quando você está na igreja, você fala, eu tive a revelação, através de qual dom? Porque a gente normalmente associa a revelação com a palavra de conhecimento ou com profecia. Embora a profecia não esteja no meio dos dons de revelação. Mas ela também tem caráter revelativo. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso aqui. Embora a profecia não esteja na classificação teológica de dons de revelação, ela também tem um caráter dentro dela que é também revelativo. Então, se eu vier e falar que eu tive uma revelação, ou foi palavra da sabedoria, ou foi palavra do conhecimento, ou foi discernimento de espíritos, ou até uma profecia. Então aí diga amém. Amém. Daqui a pouco vai desenvolver mais. Dons de poder. Dons de poder são os dons onde a primazia da manifestação do dom se encontra na manifestação do poder de Deus, sendo estes dom da fé, dons de curar e de operações de maravilhas. Então, os dons de poder normalmente estão manifestando o poder de Deus de uma forma visível, que fica impossível a pessoa não falar que Deus estava operando naquele lugar. Diga amém. Amém. Então agora nós vamos ver os dons e suas operações. Agora é a prática, o negócio como funciona de verdade. Dons em suas operações. Pode ir. Variedade de línguas.
Variedade de línguas. É um dom que, em seu uso pessoal, faz edificação própria. Ó, seu uso pessoal. Olha para o irmão que está do lado e fala assim: esse dom pode ser usado pessoalmente para a sua edificação. para a sua edificação. Fala, porque você faz parte do corpo da igreja. Você faz parte do corpo de... Então, esse é o único, irmão, de todos os dons, esse é o único que serve para edificação própria. Então você tem que aproveitar. Você já fala em línguas? Então você tem que orar para falar várias línguas, variedades. Uma coisa é receber as línguas como sinal, batismo com o Espírito Santo. Outra coisa é você falar em variedade de língua. Se até hoje você só fala uririri, você precisa orar para ter variedade de línguas. Eu não estou falando de uma forma zombatória, tá, irmãos? Não é uma forma zombatória, não tem nada a ver com isso. É uma forma de expressar, porque tem gente que nunca mudou a língua. Eu tive uma irmã, quando eu fui batizado em línguas, o Espírito Santo, eu falei variedade de línguas no dia. Só que depois eu fiquei, irmão. Os irmãos até me balançaram comigo. Lembra os Valdão? Lembrou? Pensa no que me atormentava. Ela olhava, comprou. Não, ele me atormentava. Só saía essa língua, não saía mais nada, irmão. Mas tinha irmão, e teve a época que tinha os irmãos que não tinha temor. Esse tinha temor, mas esse fugia. Aí era uma bagunça. E aí eu já fui bagunçado, irmão. Aí eu orava, Deus na variedade. Depois que Deus me deu a variedade, irmão, de volta, assim, que voltou a fluir a variedade, nunca mais que eu deixei ficar só uma. Sempre estou orando em variedade de línguas. Por quê? Porque nós estamos em busca dos dons. E entre eles está a variedade de línguas, não é a continuidade da mesma língua. Olha o nome do dom: variedade de línguas. Então eu fui batizado pelo Espírito Santo, só falei uma língua, então você não recebeu a variedade, você tem que buscar a variedade de línguas. Por quê? Porque é na variedade de línguas que tem edificação própria, não é na língua continuada única que você recebeu como sinal do batismo. O dom que edifica a si próprio é a variedade de línguas. Vamos lá que nós vamos ver o texto, pode continuar. Ninguém o entendendo e falando de mistérios com Deus, sendo um mistério para quem fala, como para quem ouve. Então, quando se fala em língua estranha, nem você entende, nem quem está do lado de fora te entende. Vai. A não ser que estes tenham o dom de interpretação das línguas. Que é a exceção. O normal é quem fala em línguas não entendeu o que está falando. Quem está do outro lado também não entendeu. Mas quando há interpretação, aí pode ser que a pessoa que esteja falando possa entender. Não vai ser sempre, mas ela possa entender. E outros também, na interpretação. E há também aquilo que eu falei outro dia para os irmãos. Você orar em línguas com intenção. Você dentro de você prepara a sua oração. Quando você vai falar, em vez de você falar na língua normal, você fala em línguas estranhas. Então você está orando em línguas intencionalmente. Vai. Já em congregação deve ser sempre usado com a interpretação das línguas. Ou então a pessoa falar consigo e com Deus de forma baixa para não atrapalhar o andamento do culto. Que era o que eu estava falando aqui agora há pouco. Quando está numa reunião, irmão, a minha língua não pode sobressair sobre toda a reunião de forma que a reunião pare, achando que Deus vai falar com ela e Deus não fala com ela. Isso é atrapalhar o culto. Então, se eu levanto em línguas, percebo que Deus tem uma mensagem para a sua igreja, a minha língua começa a sobressair sobre o povo. O intérprete tem que levantar. Se o intérprete não levantar, tem que abaixar. Ou eu tenho que receber de Deus a interpretação e eu mesmo interpretar. Já aconteceu um monte de vezes comigo, irmão. Está falando língua estranha aqui e não se levantar o intérprete e eu tive que interpretar o que eu mesmo falava em línguas.
questão de maturidade, de experiência no uso dos dons. Então, é preciso ter esse tipo de sabedoria, porque o texto vai mostrar isso. Então, 1 Coríntios 14, abre lá, todo mundo. Verso 2. 1 Coríntios 14, verso 2. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens senão a Deus, porque ninguém o entende. Em espírito fala? Mistérios. Fala o quê? Mistérios. Então ele fala segredos. Fala assim, eu falo segredos. Fala segredos. Então, isso aqui é que é tremendo. Porque são segredos para você também. Você não entende, mas está falando mistério com Deus. O que está importando é que Deus está entendendo. E você está recebendo edificação. Verso 4. O que fala em língua desconhecida, edifica-se. Ó, edifica-se a si mesmo. Mas o que profetiza edifica a... Fala comigo. Falar em línguas. Por meio das variedades. Me edifica. Então isso é uma coisa que você tem que pôr na cabeça. Sou batizado com o Espírito Santo, eu tenho que orar em línguas. Por que pessoas que são batizadas com o Espírito Santo só falam em línguas quando tem congresso? Um monte de raiva disso desde que eu converti. E depois que eu virei pregador, é que eu fiquei com mais raiva ainda. Porque é inadmissível uma pessoa que já é batizada com o Espírito Santo, já fala em variedade de línguas, só falar em línguas quando tem um evento importante na igreja. Quando vem alguém famoso no culto, tem gente que nem basta o congresso da igreja dela, ela tem que ir num evento grande. Se não for o pregador dos Gideões pregando, ela não fala. Se o cara chegar com aquele broche, com a tochinha, ela só falta entrar no manto. Não, irmão. A nossa vida espiritual tem que ser diária. Fala para o irmão que está do lado, fala. Se você já é batizado com o Espírito Santo, Se você já é batizada, se você já fala várias línguas, se você já fala várias línguas, tem que orar em línguas estranhas. você precisa orar. Faz assim, ó, divide o tempo, irmão. Você divide. Você está falando aqui, ó, falou 5 minutos em língua normal, fala 5 em línguas estranhas. Falou 10 em língua normal, fala 10 em estranha. O ideal é que seja metade. Eu vou mostrar para vocês o texto. Antes de ir para o próximo texto, pode deixar lá onde está aí. Eu vou ler para os irmãos aqui. Judas, você pode anotar esse texto que ele não está na apostila não. Judas, capítulo único. Capítulo único, verso 20. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Orar no Espírito é orar em línguas. Olha aqui, olhar no Espírito não é fazer assim não, irmão. E a caneta que é peculiar sua, a minha é uma, a sua é outra. Cada um faz uma diferente. Pensa, irmão, que quando eu vejo, quando eu oro, é uma coisa linda, olha. Só Deus para amar isso. Porque é tanta careta que a gente faz, fala a verdade. E aí eu puxo aqui assim. Orar no Espírito não é isso aqui não, irmão. É levantar a mão e fazer um monte de careta. Orar no Espírito é orar em línguas. Efésios 6. Os dois textos, tudo fora da apostila, hein? É bendito. Efésios 6.
Verso 18. Você lê aí, Mauro? Evangelista vai. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Está vendo que ele pôs oração e súplica, depois oração e súplica de novo? Só que a primeira oração e súplica, orações e súplicas no Espírito. E depois as outras é por todos os irmãos, que é orando em língua comum. Então, orar no Espírito, orar em línguas. Agora você falar, irmão, fique em espírito de oração, aí não tem na Bíblia isso, mas você pode falar, não tem problema. A gente entende que é um sentimento de oração que todos vão estar ali ligados com o coração de Deus, então não tem problema não falar. Mas você tem que entender que orar no Espírito é orar em línguas. Então fala comigo, minha tarefa para mim, que já falo em muitas línguas, Já falo muitas línguas. é Tirar um tempo para orar em línguas. para orar em línguas. Essa é a sua tarefa de casa. Glória a Deus. Você não é batizado com o Espírito Santo nem fala em línguas, sua tarefa de casa é Buscar. orar para receber. Vamos lá. Voltando. 1 Coríntios 14, verso de número 5 e 6 agora. Eu quero que todos vós faleis em línguas. Olha o desejo de Paulo. Eu quero. Então, é possível que todos falem. O desejo de Paulo é que todos falassem. É porque existe a possibilidade de que todos falem. Fala para alguém que está do lado aí, mesmo que ela fale, às vezes chega alguém que não fala. Fala assim, há possibilidade para você. Há possibilidade para você. Só Jesus. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis. Então tem um dom que tem uma prioridade maior dentro do culto, que é o dom da profecia, que muitos usam de forma incorreta. Mas não é o caso, porque agora nós não estamos falando da profecia. Vamos lá. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba a edificação. Você vê que sempre o propósito é edificação da igreja. É para que a igreja cresça, é para a igreja fortalecer, é para a igreja ser consolada, é para a igreja ser exortada, é para a igreja ser edificada, é para o todo. O dom espiritual não é para o benefício de uma única pessoa. Até quando você fala em línguas edificando a si mesmo, o propósito é que você seja um crente melhor para que você edifique a igreja. Próximo. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria se não vos falasse por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Então dá para falar em línguas enquanto está pregando? Dá. Traz um ensinamento depois que você falar a língua, por favor. Senão os irmãos vão falar que bobalhão. Sei quanto tempo falando em língua estranha, não falou nada que edificou a igreja. Tem esses pregadores aí, irmão? Vocês não vão falar, não. Nunca passou desses pregadores. Só no Pimentas que tem. Irmão, tem tanta gente que faz cada besteira assim que você olha e fala. O propósito é edificar a igreja, não é aparecer. A gente tem que arrumar um jeito de acabar com o síndrome dos pavões. Verso 13. Por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que possa interpretar. Fala a segunda lição de casa. Para mim que fala em línguas. Buscar interpretação. Nessa aula de hoje você já tem 2 lições de casa, você que fala em línguas.
interpretar, para que haja mais edificação tanto para você quanto para outros. Verso 14. Porque se orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem. Por isso que eu disse, orar no espírito é orar em línguas. Porque o Espírito Santo se unindo ao seu espírito para falar em mistérios com Deus, causando edificação. Mas olha lá, mas o meu entendimento fica sem fruto. Então, significa que eu falo em línguas e não tenho edificação na minha mente. Por quê? Porque você pode falar em língua estranha pensando em qualquer coisa, irmão. Pastor, eu tenho uma dificuldade para falar em língua estranha. O problema é Deus. Você vai ter que desenvolver isso daí. Porque dá para falar em língua estranha dirigindo o carro, olhando, dando atenção para o trânsito, para tudo que está acontecendo. Dá para falar em língua estranha quando você está digitando, fazendo algum trabalho na empresa. Você não precisa ficar. Tá bom? Não vai dar um. Não vai, né? Não vai. Aqui, ó. Baixinho, você e Deus. Não vai querer. Já viu no culto lá que Casimar tomou um susto? Quase caiu. Foi Jesus, a mulher quase morreu. Não, você não vai fazer isso na empresa, né, irmão? Você está no culto público. Então, você pode falar em línguas consigo mesmo e com Deus, irmãos. De uma forma que não traga problema lá onde você trabalha, na sua casa lavando roupa. Na sua casa já é melhor, você já pode ir até na sua casa já dá para fazer até um aviãozinho. Não. Quem nunca rodopiou em casa vai ter que gostar de verdade. Você rodopia na igreja, mas nunca deu uma rodopiadinha em casa, eu não confio muito em você, não. Claro. Tem relacionamento. Porque às vezes eu estou em casa, eu choro. Incomoda o vizinho também. Não. Não pode deixar um entendimento sem fruto. Então ele está falando, eu não vou ficar falando só em línguas, eu paro e também falo na língua comum. 15. Daí vai até o 19. Que farei, pois? Orarei com o... Mas também orarei com o... Cantarei com o... Mas também cantarei com o... Então eu oro em línguas, oro na língua normal. Canto em línguas, canto na língua normal. É exercício. É exercício. Você tem que exercitar a sua vida espiritual, senão ela fica monótona, sem graça, fraca, rasa. Só acontece alguma coisa na igreja. Tem que cair muito poder para você fazer aquela careta bem feia e falar em línguas. Você não consegue falar em línguas sem fazer careta. Não, parece que eu estou brincando, mas é tipo uma raiva santa. Porque isso é para estar desenvolvido na maioria dos crentes. Nós batemos no peito. Fala a verdade, irmão. Você não gosta de ser pentecostal, você gosta. Você bate no peito, fala, eu sou pentecostal. E se você é daqueles que pula e roda em que, eu sou do manto. Não, eu sou desses também. Eu sou biólogo, sou desses. Mas e aí? Mas é só quando está aqui? É só quando tem alguém olhando? Quando tem plateia? Hoje estava... Como que é aquela? Mostra-me tua face, Deus. Ele insista ainda aqui no mundo. Aí eu já estava vindo no carro, já estava chorando já. Chorando, Deus, tem misericórdia, eu quero ser como era antes. O pastor está falando isso, está na aula, e daí? Sou hipócrita. Eu sou eu, irmão. Só assim, desse jeito você está vendo. Estava chorando no carro, falando línguas e pedindo para Deus. Eu não preciso de ninguém para me sentir a presença de Deus. Não preciso de plateia, não tem que ter ninguém em volta.
Eu tenho uma vida com Deus. Eu preciso ter uma vida com Deus. Eu desejo ter uma vida com Deus. Isso arde dentro de mim. Eu não estou aqui de aparência. Eu posso ter fraquezas normal como qualquer um dos irmãos tem. Mas há uma sinceridade dentro de mim. Eu sei que há uma sinceridade dentro dos irmãos. E isso tem que ser cultivado diariamente. Treina o seu espírito. Fala para o irmão que está do lado. Treina seu espírito. Irmão, o seu corpo físico não precisa de academia, whey protein. O cara vai lá tomar whey protein todo dia, não falha, para bater a meta de proteína do dia. Como não sei quantos ovos. E depois a esposa que sofre. Será quantos ovos que você come para bater a meta da proteína? E frango, não sei o quê. E se for carboidrato, a sua esposa vai sofrer mais. Vê que é a proteína que solta o ruim, o cheiro ruim, o outro só faz barulho. O carboidrato é o barulhento, a proteína é o ruim, o do cheiro ruim. E aí, mas de qualquer forma ela vai sofrer das duas formas, o barulho da bomba e o ruim. E aí vai lá para a academia, ó, e é peso aqui, é peso aqui, é peso aqui, é nas pernas, e não sei o que, é aquela escada. Quem já foi na academia sabe que aquela escada é a mulher, né? Tá o que? Tela preta? Só vela na tela. Continuou? Aí você sabe que aquela escada é a treva pura. Mas o cara se esforça, por quê? Porque ele quer emagrecer, né? Ele quer ficar bombado. Forte. Aí, tudo isso você faz mais esforço, não faz? Quando precisa? Tem gente que faz dieta, larga tudo, não sei o quê. E para a vida espiritual, exercício nenhum. Você tem que se exercitar espiritualmente também, irmão. Vai, fala assim, exercício de crente. Oração. Jejum. Bíblia. Oração do Espírito. Busca de dons. Você tem que fazer alguma coisa, irmão. Faz alguma coisa aí. Vamos lá. Então, pega isso aí, faz essa tática, irmão. Faz essa tática. Vocês vão ver como melhora a sua oração. Se você orava meia hora, você já vai orar 1 hora. Porque meia hora você ora só na sua língua normal. Aí então você intercala, fala umas palavras no português, depois já põe umas línguas no meio. E vai indo. Vai exercitando o seu espírito. Você vai ver que sua vida de oração vai melhorar. E essa edificação, quando a gente está falando em língua, essa edificação vai aumentando a fé, esse tipo de Vai coisa? aumentando tudo que é do reino do Espírito dentro de você. Caráter cristão, fé, manifestação de dons, manifestação do fruto, Pastor, eu intimidade com Deus. vejo pastores que oram 16, 14 horas por dia em línguas. Conheço. E vai recebendo os dons. Eu vários conheço, dons. irmãos. Eu conheço pessoas que, no mínimo, conseguem orar 7 horas no mínimo. Depois vocês procuram, tá? Procurem na internet. David Robertson, ele já partiu, um irmão precioso que já partiu para o Senhor. Se vocês quiserem, vocês busquem o livro, Andar no Espírito e Andar no Poder. Então, vai ser uma leitura muito edificativa para você. E se você puder ver algumas coisas dele, ensinamentos muito importantes sobre a questão do orar em línguas. Tem mais pessoas que falam sobre isso aí, mas é uma coisa muito importante para a vida espiritual. Então, faça disso uma prática. Eita, já fui orar. Vamos lá. Semana que vem a gente volta. Pode ligar? Então,